Continuando aqui no vídeo 2, então agora nós vamos ver uma forma prática de estar fazendo em tempo real a análise das plataformas. Tá? Vou colocar uma outra plataforma aqui menor. Vou deletar aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Tá? Deixa eu colocar uma plataforma menor aqui. Retangular mesmo. E aí não vou mostrar para vocês como é que a gente vai estar fazendo isso aqui. Então vamos lá. Qual que é a grande questão? Se eu vou fazer, por exemplo, um estudo, eu quero saber, ó, aqui tá aterrando 100 metros cúbicos. Tá, mas e se eu jogasse um pouco mais para cá? Quanto é que vai aterrar? Aí eu vejo que é 164. Tá, e se eu jogar um pouco mais para cá? Quanto que é? Ah, aí é 53. O que acontece? Esse processo é um pouco chato. Porque na verdade você tem que clicar toda vez. Então você vai, puxa e clica. Vai, puxa e clica. Tá? Não é tão interativo para você ver. O ideal seria você mover essa plataforma. Tá? E pudesse ter um painel que vai te mostrando em tempo real já o que está acontecendo de impacto. Para fazer isso, é possível fazer isso. Para fazer isso, a gente faz isso com tabela. Tá? Por isso também que a gente ressalta que é importante às vezes trabalhar com 2 monitores, porque eu posso, no monitor, estar movendo a minha plataforma, e no outro monitor eu posso estar vendo o impacto que está acontecendo, ou seja, eu posso estar acompanhando os valores acontecendo em metro cúbico, de escavar e aterrar. Ok? Então para isso, nós vamos aprender aqui agora como é que eu faço uma tabela, para a gente poder estar acompanhando isso, tá, em tempo real. E essa tabela também serve depois, ao final do processo, para você colocar numa prancha, apresentar para o teu cliente, quanto que vai escavar e aterrar na alocação daquele projeto específico. Tá? Então, tabela eu posso fazer por 2 caminhos. Eu posso fazer aqui no navegador, botão direito, tem as tabelas, ou posso vir por aqui também, que dá no mesmo, aqui em vista, tabelas. É a mesma coisa, ir lá no menu, ou ir aqui no navegador. Se vocês clicam no botão direito, vocês vão ver que tem vários itens. Eu tenho tabela, eu tenho 2 tipos. 3 tipos, na verdade. Tem esse gráfico de colunas, material e quantidades. Tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar detalhadamente os conceitos de diferentes tipos de tabela. Mas no caso aqui, nós vamos usar a primeira tabela, a tabela de quantidades, para estar fazendo essa tabela real time. Então aqui, ó, nós vamos escolher uma categoria. O que acontece? Todo o programa ele é dividido em categorias, tá? Então, depois eu explico mais para frente o que são essas categorias, a taxonomia do projeto. Por enquanto também não vou explicar ainda, não vou entrar nessa questão da taxonomia do projeto. Eu acho que mais quando estiver próximo de parede, trabalhar com parede, acho que ela é mais importante. Mas vocês já perceberam que existem categorias aqui em cima, ó, em arquitetura. Ó. Tem parede, porta, janela, então essas são as categorias. Ó. Tem várias categorias. Ó. Rampa, escada, forro, piso, telhado, tudo isso aqui é categoria. E a gente precisa, quando a gente vai fazer uma tabela, qualquer tabela do programa que a gente vai fazer, a gente tem que escolher isso baseado numa categoria. Então ele não faz simplesmente uma tabela, você tem que falar, tá, é uma tabela de quê? Parede, uma tabela de porta, uma tabela de telhado, uma tabela de forro, uma tabela de piso. Então aqui existe uma categoria específica para ele fazer uma tabela dessa superfície. Vai mostrar quanto está escavando, quanto está aterrando. Então vamos lá, então botão direito, nova tabela de quantidade. Tá? Aqui eu tenho as categorias. Tá? E lembrando que essas categorias elas estão separadas por grupamento de disciplinas. Como assim? Eu posso ver só arquitetura, ou só estrutural, só elétrico, só hidráulico. Então tirei tudo e deixei só arquitetura. Essas categorias de arquitetura. Aí tem as categorias só de projeto elétrico. Aí tem só de projeto hidráulico. E tem só de estrutural. Tá? Então aqui eu vou colocar em arquitetura. E eu tenho aqui embaixo topografia. Então topografia é a categoria que vai fazer análise de área, perímetro, vamos dizer assim, muitas variáveis de análise
que eu tenho para a superfície, eu vou fazer dentro da categoria topografia. Tá? Então, cada categoria dessa eu posso fazer uma tabela, e cada tabela tem um monte de variáveis, que são chamados de campos. Ok? Então, aqui eu vou escolher a topografia, que é a categoria que eu trabalhar, e vou mostrar as variáveis que tem para a topografia, que são os campos. Antes de dar OK, eu tenho que escolher a fase. E aqui sempre tome cuidado, tá? A fase vai ser construção. Tá? Então, toda vez que for colocar uma parede, toda vez que for colocar um piso, um telhado, a fase, não esqueça da fase. Tá? Porque isso pode, em algum momento, dar algum conflito interno no processo de modelagem. Tá? Então, você seguindo sempre a mesma fase, você evita isso. Então, vou clicar aqui em OK. E aí eu tenho o que eu falei, as variáveis, ó, chamado de campos. O que ele chama de campos são variáveis, são informações que eu posso colocar na minha tabela relacionadas a superfícies. Eu falo no plural superfície porque eu tenho mais de uma. Eu tenho uma superfície que é a rua, tenho a superfície do lado de cá, uma do outro, eu tenho uma superfície que eu acabei cortando aqui, que é o afastamento, e tenho a superfície do terreno que eu estou trabalhando. Tá? Então aqui para mim, o que interessa é o seguinte, no primeiro momento. É normal a gente pensar assim, me interessa saber o quê? Saber quanto escava, quanto a terra e a diferença entre o que escava e o que é terra. Então o que escava é o cortar, o que é terra é o preencher, e a diferença do que escava e que é terra é corte / preenchimento de rede. Ok? Esses 3 itens aqui, eles vão aparecer em colunas. Só que o primeiro vai ser a coluna da esquerda e o último a coluna da direita, mais à direita no caso. Então aqui você pode escolher essa ordem. Então vamos supor, se eu quero que seja a diferença entre escavar e aterrar na primeira coluna, escavar e depois aterrar, eu tenho que mudar essa ordem. Para mudar a ordem eu faço o seguinte, eu seleciono esse de baixo e aqui nessa flecha eu jogo para cima. Eu quero que esse seja a primeira coluna, esse é a segunda coluna e esse é a terceira coluna. Feito isso, eu clico OK. Aí eu tenho as 3 colunas. Tá. Primeira coisa que a gente já estranha aqui é o seguinte. Tem um monte de linha. Por que tem um monte de linha? É o que eu tinha falado. Eu não tenho uma superfície, eu tenho várias superfícies. Tá. Então aqui, ó, no 3D, eu tenho várias superfícies aqui. Então eu tenho 1, 2, rua 3, 4, 5, que é esse afastamento, e eu tenho também embaixo aqui da plataforma também uma superfície, tá? Que é na verdade a que nos interessa. Só que olhando a tabela de topografia, assim, como é que a gente vai saber quem é quem? Aí para isso a gente tem que usar uma variável para identificar quem é quem. Então naquela tabela aqui de topografia, se eu clicar aqui em campos, ó, eu volto para aquela caixa de variáveis. Então eu tenho que escolher, nessa lista aqui eu tenho que escolher uma variável para facilitar a identificação de que superfície que é. E uma sugestão que eu dou é pegar a variável chamada nome. Nome, jogo para cá e jogo para cima. Nome. E dou OK. Tá vazio. Tá vazio porque nós não demos um nome para a superfície. Então a gente vai agora no 3D, a gente dá um nome para as superfícies e aí a gente sabe quem é quem aqui. Então, 3D. E como é que a gente preenche uma variável como essa nome? Não é? As variáveis, elas são de 2 categorias. Elas têm umas que são preenchimento automático, o software analisa e preenche, como escavar e aterrar. Isso aqui não foi o que preenchi. E tem as variáveis que você preenche. Então você tem basicamente sempre duas. As variáveis que você preenche e as variáveis que o programa preenche. Geralmente as questões de metro quadrado, metro cúbico, metro linear, nível que se encontra, o próprio programa ele preenche para você. Tá? Então a parede, o nível que a parede se encontra, você não vai escrever, ele vai preencher automaticamente porque ele vai pegar do nível e colocar. Tá? Mas itens como o nome, você que vai preencher. Então vamos voltar lá em 3D. Como é que se dá esse preenchimento? As variáveis de tudo que é 3D encontram-se em propriedades. Tá? Então quando eu clico aqui, ó, eu vou em propriedades. Ó, e eu tenho parâmetros em 2 níveis. Quando eu clico em plataforma, por exemplo, eu tenho propriedades nessa caixa branca e eu tenho dentro de editar tipo. Tá? Então, essas são todas as variáveis que eu tenho para a plataforma. Então, eu tenho variáveis
aqui fora e variáveis aqui dentro que eu chamo. Fora a gente vai chamar sempre de parâmetro instância. E dentro a gente vai chamar de parâmetro tipo, porque a gente aperta ali editar tipo. Tá? Mas esse é o conjunto de parâmetros que estão dentro dessa geometria 3D da categoria plataforma. Então, na categoria plataforma, eu tenho, só contar aqui, um conjunto de variáveis chamado parâmetros tipo, né? E depois eu tenho os parâmetros instância aqui fora. Tá? Existem diferenças entre eles, mas nós vamos ver mais para frente. Então, eu vou procurar aqui, quando eu clico em superfície, alguns não tem parâmetro tipo, ó, a superfície está fechada. Tá? Mas tem parâmetros instância. E aqui no parâmetro instância, eu tenho o nome. Ó. Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar em superfície, nome. Vou colocar aqui, ó, terreno geral. Aplicar. E vou botar o mesmo terreno geral em nome aqui. Ó. Ou terreno geral 2. Para me saber de que lado da rua que é. Tá? Então, ó, terreno geral 2, terreno geral. A superfície eu vou chamar de rua. Essa superfície eu vou chamar de afastamento. Essa superfície eu vou chamar de lote. E essa superfície eu vou chamar de plataforma ou platô. Sei lá, se quiser chamar de platô. Pronto, com isso eu selecionei todos. E agora eu volto na minha tabela. Ó, então tá lá, agora a gente sabe quem é quem. Então eu sei, ó, terreno geral, o que é afastamento. Então se eu pegar agora, vir aqui no 3D, eu fizer uma movimentação, nas outras superfícies, eu venho aqui em tabela e eu sei o que está escavando, aterrando ou a relação entre os dois. Lembrando, logicamente, que eu só usei o comando para fazer isso em região com eixos, e eu só fiz região com eixos no terreno, tá? Eu não fiz região com eixos na rua, não fiz região com eixos nas superfícies maiores. Tá? Tanto que eu clico aqui, ó, tá vazio, ó, rua tá vazio também. Mas quando eu clico aqui, ó, já aparece o cálculo. Deixa eu dar um tab aqui, ó. O amarelo tá sem, ó, o cálculo. Então tá sem região com eixos, tá? Ok, então feito isso, nós vamos fazer o quê? A gente consegue melhorar essa visualização. Então uma boa ideia de melhorar essa visualização é fazer o seguinte. A gente podia filtrar. Ou seja, eu vou tirar isso aqui e eu quero que fique só o que interessa, que é platô. Ou seja, ele vai ocultar essas linhas que não me interessam. Para isso a gente usa filtro. Ó. Tá? Então eu vou clicar aqui em editar filtro. Lembrando que essas abas que tem aqui, ó, editar, tem, quando você clica, estão aqui em cima, ó, todas elas. É a mesma coisa. Campos, filtro, classificar, agrupar, formatação e aparência. Então eu vou vir aqui em filtro, vou filtrar por, pode ser nome. Ó. Você pode fazer o nome igual, ó, filtrar por que contém. Então eu quero que fique só, o que eu estou querendo dizer aqui? Que fique na minha tabela somente aqueles que têm um nome que contém platô, pode ser até, um nome inteiro. Ou filtrar o nome que é igual a platô. Certo? Aí dou OK. Aí ele oculta os outros e fica só o platô. Feito isso, agora eu tenho a condição de fazer aquele estudo que eu queria fazer real time. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui no meu 3D, eu vou dar aquele atalho janela lado a lado, que tem aqui em vista. Eu tenho janela lado a lado, ó, WT. Então WT, coloco janela lado a lado, coloco ele de cima, para poder movimentar minha plataforma. A dica que eu dou aqui é que antes de clicar no View Cube, clica na plataforma e vai para o View Cube. Por quê? Porque senão você vai ficar clicando e vai pegar terreno, vai pegar outro, não vai conseguir clicar direito. Assim é mais fácil de selecionar em 3D. Ó. Então pega a plataforma e vira. Uma vez que está com a plataforma selecionada, você pode mover tanto com o cursor do botão esquerdo do mouse, ó, ou, eu prefiro, acho mais fácil até, com as teclas, com as flechas no teclado. Tá? Então com as flechas no teclado eu vou movendo a minha plataforma e vou vendo
o impacto que ela está gerando. Se eu jogo um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Ó, então aqui eu estou com 43. Ainda tô, nessa posição eu ainda estou aterrando 45 metros cúbicos. Ó. Então vai. Ó. Vai chegar um momento que eu não vou aterrar mais nada. Ó. Aqui ele continua aterrando. Aterrando. Por que está acontecendo ele continuar o tempo todo aterrando 42 metros cúbicos? Porque é o seguinte, eu estou no nível térreo, então tem um pouquinho embaixo de terra da plataforma. Ó. É esse aqui é os 43, tá? Agora, provavelmente se eu baixar esse térreo para rua, ó, tá? Aí já mudou. Tá? Ele até está escavando um pouco aqui. Tá? Ele está um pouquinho abaixo, em alguma posição ali. Tá? Mas o aterrar zerou. Tá? Então é isso, eu movo. Ó. Se eu botar inferior, muda tudo também, ó, porque eu vou baixar a plataforma. Ó. Agora ele está escavando 777. Ó. Se eu botar superior, ó, vai estar aterrando um monte. Aterrando 932. Se eu colocar nível rua agora, nível rua está aterrando um pouco aqui, 29, 30. Está escavando um pouco na borda aqui, no canto. Vou puxar bastante para cá. Espera aí, dá cancelar, puxar para cá. Está cortando 30. Vou colocar aqui superior. Agora está cortando 0. Só tem aterramento. Tá? Então, com isso, a gente faz a análise facilmente do impacto, tá? Baseado em posição. Então, baseado na posição, eu sei o impacto que o meu plataforma vai ter. Tá? A única coisa que a gente não consegue ver o impacto em tempo real é se a gente mudar a forma. Por quê? Porque quando a gente vai mexer com forma, ó, eu cliquei nessa plataforma e eu quero fazer um outro formato, eu tenho que clicar em editar limite. E quando eu entro em modos de edição, ele congela a minha tabela. Tá? Ó, editar. Então aqui, ó, se eu fizer nesse formato aqui, ó, você pode ver, ó, que ele não está atualizando. Então ele congela a tabela quando eu estou em alguns modos de edição. Então vamos lá aqui, ó. Pode ver que eu estou mexendo, nada está alterando. Mas quando eu confirmar, ele atualiza os valores. Olha, ele já atualizou os valores, tá? Então no modo edição de plataforma ele vai congelar a tabela. Mas se for movimentação, ele me dá aí sim, em tempo real, ó, o teclado aqui, ele me dá em tempo real toda a transformação que está acontecendo. Ok? Então, com isso, eu defino ali toda a área de atuação, toda a área de locação do meu projeto, tá? E o impacto que ele vai ter sobre o terreno. Agora, nós vamos continuar no processo de projeto. Uma vez que você define aonde você vai locar o teu projeto, você passa para a etapa 2. Eu falo que são 3 etapas nesse estudo preliminar. Você primeiro define onde vai locar a casa, já com o terreno modelado, com a parte de legislação colocada, parte 1. Depois vem a parte 2, que é a parte de estudo volumétrico. Então você vai fazer o estudo volumétrico e depois vem a parte 3, que é junto com o estudo volumétrico, que é o estudo solar, tá? Que a gente vê na parte de estudo preliminar. Então aqui, ó, nós vamos começar agora a falar sobre estudo volumétrico. O que acontece? Aí tem uma falha da Autodesk que é a seguinte. Eu chamo de falha pelo seguinte, porque a Autodesk ela tem uma ferramenta que ela criou para concorrer com o SketchUp, que é o Formit. Na verdade, o SketchUp ele faz muito sucesso porque é uma ferramenta fácil, intuitiva de trabalhar, e para fazer um estudo volumétrico rápido da umidificação é muito prático. Então, rapidamente você cria uma forma, você altera uma forma com muita facilidade no SketchUp.
e aí é muito popular, é um programa muito utilizado. Para combater isso, para tentar tirar mercado do SketchUp e criar uma concorrência, a Autodesk, que faz o Revit, o AutoCAD, criou o Formit, né? Muito semelhante com o SketchUp na facilidade de criar forma, etc. Porém, aí agora tem uma falha, que é o seguinte: se você, pensando por lógica, se você vai fazer o estudo volumétrico no software da Autodesk, que é o Formit, então, obrigatoriamente deveria haver uma integração automática entre o Formit e o Revit nessa etapa do processo de projeto. O que eu quero dizer? Agora que eu já defini minha plataforma, que eu vou fazer a volumetria, estudo volumétrico, eu deveria conectar, no meu entendimento, o Revit com o Formit. E aí eu ia modelando no Formit as minhas formas e ela iria caindo aqui, ó, totalmente integrado. Essa seria uma forma. Outra forma poderia ser qual? Eu faria um modelo lá, traria para cá, colocaria aqui na minha plataforma e continuaria editando, subindo, descendo, esticando vértices, esticando aresta, analisando qual o formato que a minha residência vai ter aqui no caso. Tá? Só que, inacreditavelmente, isso não acontece. Tá? Não existe essa integração. E aí isso leva a você ser obrigado a fazer o estudo preliminar com um recurso que vem no próprio Revit. Então existe uma forma de modelar no Revit que é voltada para fazer estudo preliminar, que aqui em massa e terreno é chamado de massa. Então essa parte da esquerda aqui, ó, que é tudo que envolve massa, é para fazer a parte de estudo volumétrico da minha edificação. Então o que a gente observa? Então você tem uma redundância. O que eu chamo de redundância? Você tem o Formit para fazer isso, mas você também tem o comando massa no Revit para fazer isso. Então você tem uma redundância, você tem duas soluções para fazer a mesma coisa. Tá? Então eu tenho uma solução lá, uma solução aqui. O pior é que essas soluções elas são diferentes. Se elas fossem iguais, até não teria tanto problema. Eu poderia clicar aqui agora e começar a modelar sobre essa plataforma igual eu faço no Formit. Bom, pelo menos, vamos dizer assim, é como se eu tivesse levado o Formit para dentro do Revit no comando massa. Mas não é assim. Então você tem uma confusão aí conceitual da empresa de oferecer uma solução, depois oferecer a mesma solução, só que programada e organizada, estruturada de forma diferente. É uma modelagem diferente. Tá? Então, com isso, você acaba tendo que aprender duas formas de modelar. Uma no Formit, para fazer estudo volumétrico. Chega aqui no Revit, você tem que aprender outra forma de modelar, que é o Massa, para fazer com foco no mesmo objetivo, que é o estudo volumétrico. O que isso acarreta, na minha visão? Acarreta que você não deve usar o Formit. Se eu chego aqui no Revit e já uso uma forma de modelar, tá? Eu faço estudo volumétrico, para que eu vou aprender outro software para fazer estudo volumétrico? Então tem um conflito aí de interesses, onde eles chamam isso na indústria de software de autofagia, né? Onde um produto concorre com outro produto da mesma empresa. Tá? Então, vamos aqui ver, como a gente tem a necessidade, a gente vai ver então como é que a gente, a partir de agora, como é que a gente faz estudo volumétrico usando Massa, que é uma ferramenta bem interessante mesmo, que dá suporte não só para você propor formas, mas é o modo como você consegue chegar em formas orgânicas no Revit com facilidade. Se você não usar Massa, você vai ter muita dificuldade de modelar telhados, paredes, lajes de forma mais orgânica. Tá? Então aqui nós vamos usar o sistema de massa. No sistema de massa aqui, ó, eu vou dar o início aqui, conceitual, e depois a gente vai dar continuidade no vídeo 3. Tá? Então aqui, ó, eu tenho massa no local e colocar massa. Então esse colocar massa aqui é caso eu já tenha feito uma volumetria em outro momento. Então se eu já fiz a volumetria outro dia, ou eu fiz, outra pessoa fez, num sistema de projeto colaborativo, eu vou colocar massa e vou pegar
e vou puxar uma massa e colocar aqui. Tá? Aqui eu teria que carregar, colocar dentro do meu arquivo essa massa e clicar aqui e colocar em cima da plataforma. Como vocês perceberam, ó, não tem nenhuma massa carregada aqui. Então eu teria que vir aqui e inserir, tá? Ó, inserir, carregar uma família de massa, algo já pré-organizado e colocar ali. Então, agora, se você não tem, você vai ter que criar. E para criar a gente começa do zero, através de massa no local. Então eu clico aqui em massa no local. Eu vou dar um nome para essa volumetria, pode ser massa, pode ser volume 1, pode ser o nome que quiser dar. E clico em OK. Aí, clicando em OK, aí abre-se todos os comandos para mim começar a modelar a volumetria da minha casa. E é isso que a gente vai estar trabalhando no vídeo 3. Como é que se trabalha com massa, como é que se cria as formas, tá? Os detalhes, para poder propor uma volumetria, seja para projeto de residência, seja projeto de hospital, seja projeto de edifício. Tá? E quais são as vantagens, quais os recursos que fazer a volumetria direto no Revit me dá. E vocês vão perceber que muito recurso que eu tenho aqui no Revit eu não tenho no Formit, o que leva você a refletir se há necessidade de trabalhar com outro programa. Tá? Então vamos para o próximo vídeo.